Boa noite, meus irmãos, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolvam nesse momento. Vamos dar continuidade ao estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, livro este trazido através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, com o autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda. Hoje nós faremos o capítulo 5, Esclarecimentos Oportunos. Este capítulo muito interessante, ele vai traçar a história das reencarnações de uma médium muito dedicada, nossa irmã Malvina, e também explicando o porquê de tanto sofrimento dessa nossa irmã. O capítulo inicia-se da seguinte maneira. Pessoalmente já conhecia a comunidade espírita que ora nos servia de refúgio e encantamento. Tivera oportunidade várias vezes de a visitar e mesmo cooperar no seu programa de caridade fraternal através da sua médium dedicada, a irmã Malvina, que era um instrumento por cujo meio fora erguida, com objetivos graves desde o século passado, há mais de 50 anos, uma organização de contínua comunhão espiritual. Trabalhadora fiel do franciscanismo leigo, vinculara-se à tarefa de criar congregações espirituais nos tempos modernos, em homenagem ao angélico santo de Assis. Reencarnando-se quase sempre na feminilidade, deveria desta vez servir a seara de Jesus com testemunhos severos e redentores. No século XVIII, fora uma literata francesa brilhante que muito contribuiu para a conquista dos ideais humanos e apaixonada pela Revolução. Nós estamos falando da Revolução Francesa, em 1792. Concurseada com o Duque X, quer dizer, Manuel Filomeno de Miranda não diz qual o Duque, né? E ao sair da Catedral de Notre-Dame, após assistir à missa matinal, viu o esposo, traído, subir ao tablado onde estava erguida a guilhotina e de imediato ser decapitado. Pareceu-lhe um tremendo pesadelo e, não suportando o golpe cruel do destino, correu em desespero, sendo acoimada pela turba de miseráveis agressivos. Em fuga, alucinada, atirou-se às águas do rio Sena do alto da ponte Marie. Então, ela, em função do que observou, né, a morte, a decapitação do seu esposo, ela se suicida na ponte Marie, no rio Sena. Nós vamos observar, através do que Manuel Filomeno de Miranda nos narra, que essa atitude trará naturalmente grandes consequências. Era o dia 4 de abril de 1792. Após longo sofrimento no mais além, onde não encontrou o seu amado, reencarnou-se com alguns problemas orgânicos e expressiva mediunidade de efeitos físicos que deslumbrava os investigadores e convidados especiais para as reuniões fenomênicas. Apenas como reflexão, após longo sofrimento no mais além, nós já estudamos, né, o livro Memórias de um Suicida e sabemos e observamos e vimos como realmente o suicida sofre, né, no plano espiritual em função dessa atitude equivocada. Continuando, eram aqueles os dias da codificação kardeciana que não lhe mereceu qualquer consideração, inclusive sempre combatendo a reencarnação. Eu destaquei aqui essa situação combatendo a reencarnação porque nós já havíamos comentado em outras ocasiões a diferenciação que foi entre
o espiritismo latino e o espiritismo anglo-saxão. Isso é inclusive colocado no prefácio do livro A História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, por José Herculano Pires, né? E para frisar e destacar isso, nós trouxemos do livro A História do Espiritismo um pequeno trecho narrativo dizendo: os espíritas ingleses não chegaram a uma conclusão no que se refere à reencarnação. Alguns a aceitam, outros não. A atitude geral é que, como a doutrina não pode ser provada, quer dizer, a doutrina da reencarnação, o melhor seria excluí-la da política ativa do espiritismo. Explanando essa atitude, Miss Anna Blackwell sugere que, sendo a mente continental mais receptiva de teorias, aceitou Allan Kardec, enquanto a mente inglesa geralmente declina de considerar qualquer teoria enquanto se não tiver certificado dos fatos admitidos por tal. Então, quando ela fala aqui na mente continental, ela está querendo se referir justamente ao espiritismo latino, à França, né? E em consequência, essa diferenciação, porque Kardec tem como base toda o seu estudo, né, e a doutrina, uma base sólida relacionada à reencarnação. Apenas como curiosidade, essa Miss Anna Blackwell, ela foi a primeira que traduziu os livros de Kardec na língua inglesa. A sua foi uma existência relativamente breve, havendo retornado à erraticidade aos 45 anos de idade, vitimada por enfermidade cruel. Então, nesse momento onde ela estava numa reencarnação, à época da codificação kardeciana, ela teve uma reencarnação muito breve. Não vamos nos esquecer, vitimada por uma enfermidade cruel, consequência também da atitude equivocada tomada naquela reencarnação na época do suicídio. E continuando, de volta à pátria espiritual e tendo-se em vista conquistas evangélicas que lhe exornavam o espírito, renasceu em lar humilde, com altas responsabilidades a serviço do bem, através do exercício da mediunidade com Jesus. Então aqui está se referindo à reencarnação atual dela. No além-túmulo, a doutrina espírita faz-se nua e lamentou não haver podido vivenciá-la quando médium portadora de peregrinas faculdades. Eu frisei esse trecho, que lamentou não poder vivenciar a doutrina, né, de maneira realmente mais completa. Isso é para nós refletirmos, né, porque é um sentimento que acredito que seja muito comum dos espíritas ao retornarem ao plano espiritual e perceberem que o quanto deixaram de realizar aquilo que a doutrina espírita apregoa, tendo como base naturalmente a moral do Mestre Jesus. Não basta estarmos na doutrina espírita, na casa espírita. Eu estou falando do espiritismo, mas na Igreja Católica, no protestantismo, não importa, termos apenas a atividade na casa, né, e no nosso caso, nos passes ou nos trabalhos de obsessão, utilizando a mediunidade de maneira ostensiva ou não, não basta isso se não exercitarmos a doutrina no dia a dia de um modo geral, através dos aspectos que Jesus nos trouxe, né? Manuel Filomeno de Miranda continua. Interessou-se de tal modo que realizou cursos e terapias magnéticas para a empresa que deveria desenvolver na atualidade sobre algumas consequências de autossídio mediante a saúde oscilante. Então aqui mais uma vez, consequências do autossídio, consequência do suicídio, ela vai ter uma saúde oscilante e interessante. Na espiritualidade, ela fez cursos. Por quê? Né? Por que isso? Porque ela iria encarnar, como encarnou
com essa tarefa mediúnica nessa casa, né, e iria desenvolvê-la de maneira muito correta e responsável, né? Por isso, uma médium de destaque. Por haver pertencido à Ordem das Clarissas no século XIII, ainda no período da iluminada existência da fundadora, sob cuja bondade viveu no monastério, foi escolhida para trabalhar na construção de uma nova Úmbria, onde o amor aos infelizes, aos desamparados, às criancinhas abandonadas fosse a tônica, o objetivo básico da sua existência, ao lado, bem se depreende, da divulgação do Espiritismo. Então aqui nós temos relatado uma outra encarnação dela no século XIII. Ela pertencia à Ordem das Clarissas. Então vamos observar que a Ordem das Clarissas, né, ou a Ordem de Santa Clara, originalmente referida como a Ordem das Damas Pobres, mais tarde as Pobres Claras, a Ordem Franciscana Clarista e a Segunda Ordem de São Francisco, várias denominações, né? Essa Ordem das Clarissas é uma ordem religiosa católica feminina de clausura monástica. Ela foi fundada em 1212 por Santa Clara de Assis, a pedido de São Francisco de Assis, quem lhe redigiu a regra, e foi aprovada pelo Papa Gregório IX. Ela deveria reencontrar inimigos políticos poderosos do pretérito que a crucificariam em difamações e suspeitas perversas, assim como adversários da fé religiosa que tentariam esmagá-la com aflições de largo porte. Nós vamos observar que essa influenciação, essa perseguição, vai ser uma característica dentro da existência da irmã Malvina, né? Porém, né, em contrapartida, nos é colocado, de igual maneira, o poverelo da Úmbria dar-lhe-ia assistência pessoal, a fim de que lograsse êxito na sua jornada redentora. Poverelo da Úmbria era como era chamado São Francisco de Assis, né? Poverelo é pobrezinho em italiano, e a Úmbria é uma região da Itália. A sua existência transcorria, pois, sob as bênçãos redentoras dos sofrimentos íntimos e mediante o trabalho intenso na mediunidade, tornando-se exemplo de fé e abnegação. Nos dias em que iniciávamos os novos compromissos, encontramos-la debilitada e enferma, com um doloroso diagnóstico de reumatismo infeccioso que lhe causava dores contínuas e debilitantes. Concomitantemente, tendo-se em vista a psicosfera do planeta, era perseguida por espíritos odientos que intentavam obstaculizar-lhe os labores de santificação. Então, como havíamos comentado, existindo a perseguição de espíritos inferiores, né? E facilitado pela psicosfera do planeta, como sempre nós comentamos, em função da negritude de nossos pensamentos deletérios, né? Provocando essa característica na psicosfera do planeta, facilitando a influenciação desses espíritos. Passava horas sobre o acúlio de dores acerbas e também padecia a interferência malsã dos adversários do bem. A todos, amigos e participantes da comunidade, causava espanto vê-la sofrer. E, claro, nem todos os comentários eram edificantes, como sempre ocorre em situações de tal natureza. Eu frisei, infelizmente, essa situação dos comentários não tão edificantes, né? Existia um espanto por perceberem que ela sofria tanto, apesar de ser uma médium capacitada, né, e responsável e ativa, né, na casa. Esses comentários, infelizmente, em nada contribuíam, na verdade, para a melhoria
da nossa irmã e nas dificuldades pela qual ela passava, né? E aí, entretanto, a gente vai observar algo muito interessante, é que, no entanto, resignada e otimista, mantinha-se fiel ao trabalho, sempre estimulando todos sem queixas e explicando serem dívidas que lhe pesavam na consciência e necessitavam de liberação. Então, eu frisei aqui que, apesar do sofrimento todo, ela era resignada, otimista e fiel ao trabalho. E tinha consciência de que aquilo tudo que estava passando com ela era necessário, justamente para que ela pudesse ressarcir e liberar daquilo que ela realizou de maneira equivocada em existências anteriores. Eu coloquei esse ponto aqui para refletirmos o quanto, né, muitas vezes deixamos e nos afastamos do trabalho por pequenas coisas, né? Então, às vezes, por pequenas dores, nós nos afastamos, podendo dar continuidade. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente algo próximo disso, o exemplo dessa nossa irmã. Com a nossa estada, havia-se organizado um programa de socorro espiritual para amenizar-lhe os testemunhos e participar da imensa revolução espiritual que se encontrava no clímax. Desde o mês de abril de 2004, entidades desencarnadas adversárias do Cristo declararam guerra ao seu nome, ameaçando retirá-lo do calendário humano. Uma campanha infeliz, muito bem organizada, fora deflagrada e os espíritas, por serem os cristãos modernos através do Consolador que Jesus prometera e se encontrava na Terra, seriam ferozmente combatidos, ao passo que governos com filosofias materialistas levantar-se-iam com os povos avassalados pela depravação para vulgarizá-lo e levá-lo aos palcos do ridículo e da zombaria de baixos níveis morais e sociais. Afirmavam que seria uma guerra sem quartel, nem misericórdia, e todos vimos de um para outro momento a figura histórica humana de Jesus e dos seus serem levadas ao desdém e rebaixamento bem típico dos seus antagonistas. Em nome da liberdade de opinião, desencadeou-se uma perseguição incomum ao cristianismo por ser o oponente à devassidão e à destruição da família, corrupção da juventude e vandalismo de natureza ético-moral. Então, observem que, tendo como base e importância que o cristianismo dá à família, a juventude e as suas características, né, favoreciam a influência desses nossos irmãos que tentavam exatamente destruir toda essa natureza ético-moral, corrompendo a juventude e a família como um todo, tentando destruir esse grupo, né, tão importante. Assim sendo, foi assinalada uma reunião na sala mediúnica na qual o irmão Gracindo, a nossa querida irmã e nosso grupo estaríamos laborando em favor da paz e da implantação do Evangelho nos corações. No momento aprazado, reunimos-nos o grupo e os convidados sob a direção do administrador da comunidade para a tarefa especial. Havia um grande recolhimento interior quando, após a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo e a oração de abertura, foi trazido por devotados assistentes espirituais um indigitado ser deformado que tomou a organização mediúnica de nossa Malvina e, depois de esbravejar, interrogou agressivo: "Que desejam de mim? Não admito comportamento de tal natureza, mesmo porque os senhores não me interessam. Ela, sim. Não a queremos morta, pois que seria uma irrisão, porém viva e infeliz, esmagada pelas deformidades do corpo e por nós atenazada na mente e na emoção." Ponto importante aqui.
esmagada pelas deformidades do corpo, quer dizer, o reumatismo infeccioso que ela sofria, e importante, atenazada na mente e na emoção. Nós vamos observar o quanto esse aspecto psíquico afligia a nossa irmã e era a maneira como eles buscavam agir, né, nela. O mentor, sério e grave, redarguiu com voz serena. Tratamo-lo conforme as circunstâncias em que nos encontramos. Temos acompanhado a sua técnica vingativa e aguardávamos a oportunidade que hoje fruímos para demonstrar-lhe que a sua e a dos amigos é somente a força da brutalidade. Enquanto a vergastam intoxicando-a com os fluidos venenosos de que são portadores, a vítima se eleva a Deus e nos ensina resignação e coragem na luta. Então, nós observamos aqui que ela estava vencendo esse momento. Ela estava se tornando um exemplo, né, no sentido de que superar essas dificuldades. E isso é que o mentor estava tentando demonstrar. Olha, vocês estão agindo, minando-a, porém ela está conseguindo superar tudo isso. E ele continua. Não poucas vezes os guias espirituais que lhe conduzem à marcha pedem licença para que se lhe vinculem, assim liberando outros líderes e servidores da linha de frente do movimento espírita e do bem, porque ela é excelente na captação que os segura, enquanto a obra prossegue sem perturbação. Ela era uma excelente médium, né? E favorecia justamente a absorção e as comunicações desses espíritos superiores. O visitante estrugiu zombeteira, gargalhada e insistiu. Antes trabalhávamos em favor da sua morte degradante. Era uma quimera, porque ela volveria ao grupo assim que se libertasse da matéria. Nossos superiores concluíram pelo esgotamento das suas forças, que a exaure e cansa os seus cooperadores por vê-la sempre enferma. Felizmente, fala-se muito sobre mediunidade, obsessão e seus quejandos, mas sabe-se pouquíssimo a respeito dos seus mecanismos. Essa é uma informação interessante que esse espírito envolvido ainda na natureza muito má, nos traz. Ele fala que ainda temos pouco conhecimento a respeito dos mecanismos relacionados à obsessão. Quer dizer, eles observaram que fazer com que ela morresse, desencarnasse, não ia trazer grandes consequências, porque ela retornaria ao grupo assim que se libertasse do corpo. É isso que ele está querendo dizer. Porque ela tem uma capacidade espiritual, uma condição boa, e que morreria e teria o desencarne e provavelmente uma conscientização logo, de imediato. Então eles preferiram miná-la no esgotamento das suas forças físicas nessa encarnação. E o mentor continua dizendo, você tem razão, esses campos são muito complexos, mesmo para nós desencarnados, portanto, mais complexos para quem se movimenta nas engrenagens do corpo físico. Nada obstante, todos sabemos que, para a ocorrência dessa comunhão entre os dois lados da vida humana, há uma necessidade de sintonia, mediante a qual as operações são ou não bem-sucedidas. Ele comenta aquilo que já nós sabemos, né? Que para que haja uma obsessão, é necessário que haja uma brecha por parte daquele que está sendo obsediado, né? A nossa irmã experimenta essas vicissitudes e o agravamento da sua enfermidade porque solicita, nas suas orações, servir de vítima, de modo que possa, com esse gesto, libertar
outros servidores da evolução humana a desempenharem os seus compromissos. Vejam que médium extraordinária, né? E um espírito com um bom discernimento. Ela solicita todo esse sofrimento, né? Porque dessa forma ela consegue libertar outros trabalhadores, né, para que possam desempenhar os seus compromissos. É como se ela se tornasse um centro que chamasse a atenção desses irmãozinhos para que outros que estejam ao seu redor pudessem trabalhar de maneira mais tranquila, vamos dizer. Sabemos, por exemplo, que ante a dificuldade de poderem o irmão e os seus comparsas afligi-la diretamente, porquanto ela se movimenta em faixa superior de pensamento e de moral, que lhe permitem estar isenta às mensagens deletérias que lhe são enviadas, utilizam-se de pessoas inadvertidas e levianas para criarem embaraços. Esses distúrbios naturais produzem inquietação, diminuem as resistências vibratórias superiores e permitem que ela capte as aflições e padeça as problemáticas. Então, aqui vamos entender o que ele está querendo dizer. Que ela tinha uma capacidade superior de pensamento e de moral. As ideias deletérias transmitidas por esse grupo, né, que perturbava, não atingia. Esse grupo se utilizava de pessoas que estavam à sua volta, e ele coloca pessoas inadvertidas e levianas, e aqui nós podemos associar aquilo que foi dito anteriormente em relação às conversas em serem não muito edificantes, né? Aquilo que se comentava a respeito dela ser uma boa médium e sofrer tanto. Vocês se recordam disso quando nós comentamos, né? E aí, essa influenciação era realizada em pessoas ao seu redor. E, em função disso, ela sofria uma certa inquietação. Isso minava as suas resistências vibratoriais superiores. E aí era captado as aflições e ela sentia essa problemática. Então ela era influenciada, né, indiretamente com essas pessoas que estavam ao seu redor. E aí ele continua: tudo isto, porém, não diminui o seu ardor evangélico e o desejo de mais servir, o que lhe proporciona ganhar a simpatia dos espíritos nobres que prosseguem velando pela sua trajetória vinculada ao bem. Apesar de toda essa dificuldade, ela era ainda fiel ao trabalho. Ambos conhecemos essa manobra em que muitos frívolos, quer dizer, as pessoas, se permitem ser instrumentos de perturbação para aqueles que necessitam de serenidade para atividades mais complexas e significativas. É o caso da nossa irmã Malvina. No entanto, no caso em tela, há um detalhe que nos abre a porta da convivência: é a afetividade. Havendo experimentado a orfandade materna muito cedo, não recebeu o carinho que anela e, em razão do suicídio covarde, experimenta a solidão, embora não faltem aqueles que a desejam por diversos motivos. Astuta, no entanto, a infame tem podido manter-se solteira e suportar o azorrague dos desejos e das frustrações. Recentemente, porém, as leis passaram a trabalhar em nosso favor. Então, nós observamos aqui que a questão da afetividade, o fato de ter sido órfão muito cedo, a questão do suicídio, né, covarde realizado anteriormente, ela vive de maneira só. E tenta resistir exatamente a esses desejos, né? Porque essa afetividade, na verdade, é uma brecha, é o que a fragiliza, né? Vamos dizer.
O indigitado sorriu misterioso e, não desejando ocultar os planos mefíticos de que estava investido, voltou à carga. O amor carnal é uma armadilha, mesmo para os mais hábeis indivíduos. Ela já tivera ocasião de reconhecer afetos e almas afins com as quais, no passado, manteve ardorosas convivências. Esteve a ponto de cair, mas, inspirada pelo seu pai Francisco, resolveu a solidão pessoal. Agora, porém, esgotada pela doença, reencontra o espírito querido, o Duque de X, e sonha com algo impossível: receber-lhe o amor. Seria uma dádiva de felicidade, mas ele, o gozador, depois de uma juventude de dissipação, de sexo servil e mundano, encontra-se casado, e muito bem casado. Ela sofre, e o cínico, que a identifica, anima-a sem palavras e depois a despreza, recebendo e dando carícia a outra, provocado por nós e pela sua própria forma de ser. Então essa questão do amor, né? Ela reencontra o seu grande amor. Isso é um baque, ela fica fragilizada. Esse Duque de X não tem uma natureza muito edificante. Ele insinua-se. Porém, ele, sendo casado, ele a faz sofrer, afasta-se e a despreza. Isso provoca nela, né, uma grande tristeza, uma grande dor. Fez mofa da situação e continuou com refinada ironia. Estimulamo-la com cenas e ânsias de prazer, arrancando-a dos pensamentos que nos inibem e a atormentamos com uma libido que ainda se encontra em plena efervescência. O sexo reprimido é perverso, leva ao desânimo e à falta de objetivo humano, sofrendo a solidão física e emocional que devora a humanidade. Aproveitamos o seu estado emocional aturdido e mesclamos nossos fluidos com o seu reumatismo orgânico, aplicando através de telepatia, muito bem direcionada, golpes físicos dilacerantes. A nossa questão é: até quando a infame resistirá? Aqueles que a acompanham já se perguntam: qual é a doença dela hoje? Todo dia temos um capítulo trágico-cômico da novela do falso sofrimento. Vejam que aqui está grifado, entre aspas, esse finalzinho, né? Qual é a doença dela hoje? Todo dia temos um capítulo trágico-cômico da novela do falso sofrimento. Aqui está a manifestação não edificante daqueles que estavam convivendo ao lado dela. E importante aqui que a técnica, né? Eles, em função da fragilidade emocional dela, impregnavam-a com fluidos, né, deletérios, agindo fisicamente no reumatismo. Agora, é importante o que vai ser dito agora. Por que falso sofrimento? Né? Porque foi exatamente a última frase, o último questionamento. E ele coloca: isto ocorre porque as pessoas, quer dizer, nós, né, aqueles encarnados, somente acreditam em sofrimento quando veem expostas feridas, desgastes fulminantes, variações de temperatura e sinais exteriores. Mas quando se trata de aflição íntima, todos pensam que há exagero e manhas e fingimento. Aproveitamos e inspiramos descrença, cansaço, animosidade com o que nos comprazemos. Então, observem, né, que é interessante isso daqui. Quantas vezes temos à nossa frente pessoas que se apresentam caladas, excessivamente tristes, e isso passa desapercebido. Ou percebemos e não damos importância. Ou, até pior, consideramos como sendo algo
assim exagerado, né? Manhas e fingimento, como ele colocou aí. E eles agem justamente nesse sentido, nesse ponto psíquico, né? Inspiramos descrença, cansaço, animosidade. E ele, né, esse espírito infeliz, estrugiu sonora e zombeteira gargalhada. Nós estamos falando aqui, nesse momento, das chamadas doenças da alma, né? E nós buscamos no livro Estude e Viva, através de Emmanuel, nessa mensagem Acidentados da Alma. Tem muito a ver com o que foi lido no texto, na nossa história. Nos é dito por Emmanuel: compadeceste dos caídos em moléstia ou desastre, que apresentam no corpo comovedoras mutilações. Inclina-te, porém, com igual compaixão para aqueles outros que comparecem diante de ti por acidentados da alma, cujas lesões dolorosas não aparecem, além da posição de necessitados pelas chagas ocultas de que são portadores, quase sempre se mostram na feição de companheiros menos atrativos e desejáveis. Vejam que é exatamente o que nos foi dito, né? Nós reconhecemos o sofrimento apenas nas doenças físicas que são fáceis de serem visualizadas e às vezes não damos importância para essas da alma, né? Essas doenças da alma. Né? E essas pessoas que estão nessa condição, muitas vezes elas se apresentam com características e atitudes que não nos são o que muito atraentes no sentido do contato. E ele vai explicar algo interessante. Essas pessoas, diz ele, Emmanuel, surgem pessoalmente bem postos, estadiando exigências ou formulando complicações. No entanto, às vezes trazem o coração sobre provas difíceis. Espancam-te a sensibilidade com palavras ferinas, contudo, em vários lances da experiência, são feixes de nervos destrambelhados que a doença consome. Revelam-se na condição de amigos, supostos ingratos, que nos deixam em abandono nas horas de crise, mas, em muitos casos, são enfermos de espírito que se enviscam inconscientes nas tramas da obsessão. Acolhem-te o carinho com manifestações de aspareza, todavia estarão provavelmente agitados pelo fogo do desespero, lembrando árvores benfeitoras quando a praga as dizima. São delinquentes e constrange-te a profundo desgosto pelo comportamento incorreto. No entanto, em múltiplas circunstâncias, são almas nobres tombadas em tentação, para as quais já existe bastante angústia na cabeça atormentada que o remorso atenasa e a dor suplicia. Então, essas características, as pessoas se apresentam de um jeito, muitas vezes agressivo, e nós temos que ter a compreensão do que está por trás disso. E encerrando, ele nos diz: não te digo que aproves o mal sob a alegação de resguardar a bondade. A retificação permanece na ordem e na segurança da vida, tanto quanto vige o remédio na defesa e sustentação da saúde. Age, porém, diante dos acidentados da alma com a prudência e a piedade do enfermeiro, que socorre a contusão sem alargar a ferida. Nós temos que socorrer e auxiliar, e não nos afastarmos, ou pior ainda, ou estarmos próximos, junto e criticar o tempo todo. Nós temos que dar condições para que essas pessoas melhorem-se. Né? E por isso que ele fala, restaurar, quer dizer, auxiliar sem destruir, emendar sem proscrever, não ignorar que os irmãos transviados se encontram encarcerados em labirintos de sombra, sendo necessário garantir-lhes uma saída adequada. Pois bem, meus irmãos,
esses doentes da alma, somos todos nós. Em quantas situações da nossa caminhada já não fomos para alguém exatamente isso que nos foi descrito? Já fomos agressivos quando a pessoa estava sendo carinhosa. Essas atitudes demonstram que nós somos aqueles doentes que Jesus tanto comentou, né? E importante aqui, em outro livro, o Livro da Esperança, ante o Divino Médico, Jesus, e nos diz, sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalado nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Então nós observamos nesse detalhe aqui é que o obsediado só se livra da obsessão se ele aceitar o remédio, se houver uma mudança de comportamento, de atitude. Senão, é aquilo que a gente sempre comenta, né? Toma o passe, melhora, sai dali, tem as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, volta a sentir as mesmas coisas e depois retorna para o passe novamente. É importante? Claro que é. Ameniza, mas não resolve o problema como um todo. É necessário que aceitemos o remédio, que aceitemos Jesus, né, e com todos os seus ensinamentos sendo praticados. E aí, continuando, Manuel Filomeno de Miranda nos diz: o nosso dialogador, visivelmente emocionado, tomou-lhe a palavra. Ouvimos com respeito a sua exposição, esclareceu sem qualquer interrupção, enquanto meditávamos nas suas palavras, cujos conceitos nos penetravam. Eu próprio estou acometido de compaixão, certamente não apenas por ela, mas pelo amigo insensato que se compraz em gerar padecimento, por certo, em razão de algum problema angustiante não resolvido no seu íntimo. E me compadeço da sua infeliz decisão em gerar fortes aflições para o próprio futuro. As dores da nossa Malvina procedem, e ela recupera-se bem. Sabe que são efeitos da conduta malsã, quer dizer, daquele suicídio, mas o amigo, ainda iludido nas incendiárias paixões do corpo físico e nos pesadelos da vingança, semeia cataclismos para o futuro do qual ninguém se exime. Deve haver um motivo pessoal de sua parte para ter aderido aos Vingadores, pois que, do contrário, não participaria de uma luta que não fosse sua. Naquele momento, o rosto da médium experimentou uma tremenda mudança, tornando-se verdadeira máscara de ódio, enquanto os olhos, esbugalhados nas órbitas, eliminavam torpes vibrações de cólera contra o orientador e tentava agredir a médium com socos que foram impedidos alcançar-lhe o corpo, graças à emissão de ondas de simpatia originadas no irmão Cláudio, técnico em produção de ondas vibratórias de saúde e de paz. Tentando expressar-se sem o conseguir, sacudiu o corpo do instrumento mediúnico e irrompeu numa torrente de acusações. Observem aqui nesse trecho interessante que houve uma transfiguração na fisionomia, no rosto da médium, né? E o ódio era tão grande desse irmãozinho em relação à médium que ele tentava socá-la. E por isso o irmão Cláudio, especialista, emitia ondas de saúde, de paz para amenizar. E repetindo aqui, tentando expressar-se sem conseguir, sacudiu o corpo do instrumento mediúnico e irrompeu numa torrente de acusações. Esta miserável estava em Corinto em 1571, quando da Batalha de Lepanto.
Então vamos entender o que foi essa batalha de Lepanto e o porquê de tanto ódio desse espírito. A Batalha de Lepanto, ela ocorreu no dia 7 de outubro de 1571. Ela foi uma batalha naval, né? Uma esquadra da Liga Santa. A Liga Santa, ela foi constituída por pequenos estados do Mediterrâneo. Então era a República de Veneza, Reino de Espanha, Cavaleiros de Malta e estados pontifícios, quer dizer, católicos, né, cristãos, sob o comando de João da Áustria. Venceu o Império Otomano, né, ao largo de Lepanto, na Grécia. Esta batalha representou o fim da expansão islâmica no Mediterrâneo. Ao final da batalha, o mar estava avermelhado de sangue por quilômetros. 12.000 escravos cristãos foram libertados e 7.500 cristãos foram mortos, ao passo que 3.486 turcos foram feitos prisioneiros e 30.000 foram mortos. Né? Nós vamos ver no texto, inclusive, narrando por parte do Espírito alguns números a respeito disso. E ele continua dizendo: eu pertencia então ao Império Otomano e fui convocado porque o nosso objetivo era a conquista da ilha de Chipre. Pessoalmente, eu vivia na cidade de Patras, no sudoeste da Grécia, e depois da batalha fui transformado em escravo dessa infame que, então católica, maltratou-me até a morte por exaustão. Reinava o Papa Pio V, que venceu a batalha graças ao comando de Dom Juan da Áustria, naquele terrível dia de 7 de outubro de 1571. Esse Papa, ele fez questão, apenas curiosidade, que todos os soldados fizessem jejum e rezassem o rosário, além de se confessassem e comungassem o corpo de Cristo antes da batalha. Por isso, em cada navio estava presente um padre. Os católicos venceram, né, a difícil batalha contra os turcos muçulmanos. Em honra pela vitória milagrosa, pois o número de muçulmanos era muito maior que o de católicos, o Santo Padre instituiu o dia 7 de outubro como a festa de Nossa Senhora do Rosário, em comemoração à vitória da Batalha de Lepanto. Então aqui a gente tem uma explicação do porquê do dia 7 de outubro ser o dia comemorado o dia de Nossa Senhora do Rosário. Esse Papa, ele teve como se fosse um sonho, uma visão, dizendo que ele venceria essa batalha, entendeu? A matança foi tão grande, aqui o Espírito vai falar a respeito das mortes, né? Foi tão grande de ambos os lados que as águas do golfo ficaram vermelhas como nunca se vira antes. Mais de 15.000 otomanos morreram e aproximadamente 9.000 cristãos perderam a existência naquela batalha que ficou histórica pela crueldade e inclemência dos acontecimentos. Desde então, temos-nos reencontrado uma ou outra vez e a miserável sempre me escapa. Agora que faço parte do grupo de justiceiros contra um infame crucificado, disponho de recursos valiosos para arrebatá-la e, para tanto, conto com amigos da nossa região, onde nos refugiamos desde épocas já distantes. Então, engraçado aqui, interessante, é que ele se sente fortalecido porque agora ele faz parte de um grupo de justiceiros contra Jesus. Então ele acha que nesse momento ele tem condições, né, por estar participando desse grupo, de finalmente atormentá-la de uma maneira mais acentuada. E aí Filomeno de Miranda vai nos dizer: à medida que falava, as últimas palavras foram ditas com dificuldade e horror, acontecendo algo de criar receios, porque o rosto da médium continuou em transformações deformadas, como se fosse de cera, e no ardor dos sentimentos em relembrança, desmanchava-se sob a ação de alguma força de calor.
Vimos que o irmão Spinelli aproximou-se de Malvina, a médium encarnada que também nos acompanhava, e ela começou a exteriorizar pelo nariz e lábios entreabertos uma alta dosagem de ectoplasma que se alongou até a malha e lhe envolveu a face. Poucos minutos transcorridos nessa metamorfose e o comunicante transformou-a em um ser lupino, a babar e emitir sons terríveis. Quer dizer, se tornou um lobo, transfigurou-se num lobo. Odores pútridos de cadáveres invadiram a sala e vimos levantar-se diversos espíritos em estado lamentável de decomposição, como se nos encontrássemos num cemitério, e eles saíssem das sepulturas em sombras, compondo um bando macabro de gênios do mal sob o comando da entidade comunicante, que lhes gritava expressões para nós incompreensíveis, como se nos devessem agredir. Nesse momento, o venerando espírito Eurípides Barçanufo apareceu nimbado de claridades espirituais e acompanhado por diversos luminares da espiritualidade que modificaram a psicosfera ambiental, fazendo paralisar a agressão dos sofredores hebetados e, acercando-se do chefe em loucura, falou-lhe docemente sobre Jesus, explicando que o mestre o buscava desde há muito tempo e aquele era o momento preparado para o seu retorno ao rebanho. Era constrangedora a cena em que a luz do amor envolvia o alucinado, perispiritualmente degenerado, agora voltando à forma humana de que se utilizava, porque a perdera antes e sabia manipular as diversas manifestações. Você, como todos nós, expôs o apóstolo sacramentano, somos filhos de Deus, que nunca nos abandona e que nos entregou a Jesus para conduzir-nos docemente ao seu rebanho. Naquele estado, passou a chorar em forma de urros, no que foi acompanhado pela malta imensa de escravos mentais obsediados pelas suas forças maléficas. Jesus é sempre amor e misericórdia, prosseguiu Eurípides, que compreende a fraqueza do barro orgânico das reencarnações envoltas em orgulho e despautério, responsáveis pela fraqueza moral de todos nós. Tem bom ânimo e recupera o tempo perdido, a partir de agora, neste reduto de socorro erguido em seu nome, para que recomeces o processo de evolução interrompido pelo ódio e desejo nefando de vingança. Vimos entrar um venerável espírito que nos evocava os rabinos terrestres, e parecendo atender o pensamento de Eurípides, distendeu os braços ao comunicante combalido e o deslindou dos fluidos da médium, conduzindo-o a alguma sinagoga espiritual, onde recomeçaria a sua trajetória de redenção. Então esse espírito, que chegou nesse momento, ele recebeu, acolheu esse irmão e vai dirigir-se até alguma sinagoga espiritual. Ato contínuo, os espíritos auxiliadores que se encontravam na sala recolheram com carinho os espectros atoleimados que gritavam e choravam dolorosamente. Eu me encontrava em profunda concentração como todos os demais, porquanto jamais tivera oportunidade de participar de alguma experiência daquele porte. Esse mundo estranho e sublime da imortalidade ensejava-nos mais uma vez fenômenos totalmente inesperados e estranhos ao nosso comportamento dioturno. O diretor, após breves considerações e passes reconfortantes em Malvina, que recuperou a lucidez bastante abatida, algo ofegante, recompôs-se, e a reunião foi encerrada com oração comovente de gratidão aos céus por todos os sucessos daquela hora. A minha mente esfervilhava de interrogações que não podia apresentar naquele momento, contentando-me a dita de haver sido convidado a servir no anonimato que a caridade nos impõe.
Saímos em silêncio, demandando nossos aposentos, e cada qual retornou aos seus destinos. Desde a chegada à respeitável instituição, que notara uma particularidade especial: a presença de muitos espíritos dedicados ao bem, que foram na terra os inesquecíveis templários. Indagando ao amigo Spinelli, ele me explicou que grande número de pessoas que fundam sociedades espíritas na Terra, especialmente no Brasil, dedicando-se à caridade nas suas mais complexas expressões, vinha da Igreja Católica do passado, que também havia criado conventos, monastérios, instituições de auxílio cristão, mas que lamentaram em razão do egoísmo, da ignorância das leis divinas, apegadas ou não aos dogmas a que se submetiam. Por volta do ano de 1119, um grupo de 6 cavaleiros, sob as bênçãos do governador de Jerusalém, reuniram-se para trabalhar em favor das pessoas sofredoras e para protegerem a cidade na condição de humildade e pobreza. Posteriormente, por volta de 1128, foi apresentado no Concílio de Troyes a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Envolveram-se em diversas batalhas e eram constituídos por cavaleiros europeus e monges com formação militar. Foram poderosos, o que despertou inveja em alguns países, que passaram a temê-los e a persegui-los, qual ocorreu com Felipe IV da França, que os prendeu e mandou queimá-los vivos em 1307. Por sua vez, o Papa Clemente V resolveu dissolver a ordem, acusando seus membros de perversões sexuais, feitiçaria e outras aberrações para a época. Foram queimados vivos e encerrada a ordem em 1312. Havia abusos do poder e da conduta, sem dúvida, em razão da ignorância histórica e da intolerância medieval, mas alguns eram profundamente devotados à causa do Cristo e à libertação de Jerusalém. Então, nós observamos aqui aquilo que nós temos, no nosso planeta, há a intolerância e o comportamento inadequado, e há aqueles que buscam seguir, devotados à causa do Cristo, ou pelo menos buscando melhorar-se moralmente falando. E ele continua: esses cavaleiros, eles renasceram muitas vezes tentando restaurar a fé. E na atualidade vemos muitos deles à frente de respeitáveis instituições de caridade iluminadas pelo Espiritismo e a verdadeira fé raciocinada. Outros permanecem no mais além, vinculados aos seus cômpares que estão no mundo, e tornam-se protetores desses abençoados núcleos de amor que atendem com coragem, abnegação e renúncia. A sociedade na qual nos encontramos tem as suas raízes nas obras de São Francisco de Assis e de Hugo Payan, um dos fundadores da Ordem dos Templários. Eis porque o apoio dos templários desencarnados é muito grande, cooperando sempre que se faz necessário em favor da divulgação e vivência do Evangelho de Jesus. Através da história, eles sempre estiveram auxiliando desde a erracidade os trabalhadores do bem e investindo na dignificação da crença e no trabalho de libertação das paixões humanas. De maneira idêntica, organizações beneficentes da humanidade no passado continuam cooperando na Terra, especialmente neste momento muito grave da sociedade. A pandemia é muito mais séria do que pensam ou agem no planeta, explorando-a ou criando embaraços para a libertação dos seus males. Os descuidos e desrespeitos aos cuidados estabelecidos para evitar-se a contaminação têm aumentado os prejuízos causados e surgem ameaças para a intemporalidade do seu término. Isso daqui é o ponto importante, que nós observamos no dia a dia, hoje, no nosso planeta, nesse momento da pandemia, a irresponsabilidade de muitos em não seguir os cuidados necessários para evitar-se a transmissão.
E continuando, não serão através das atribulações e malversações morais das políticas, as notícias mentirosas e assustadoras, que a humanidade voltará ao seu ritmo equilibrado de existência. É provável que demore mais tempo do que pensam os sonhadores e os profetas de ocasião. Esses fenômenos periódicos que assolam o planeta e os seus habitantes são sempre advertências muito graves que procedem de Deus em convite rigoroso à mudança de hábitos e de comportamentos. Temos aqui o objetivo, né, dessa lei de destruição, desse momento, né, desses desencarnes coletivos que ocorrem, né, esses desastres naturais, mudança de hábitos e de comportamentos. Esse é o convite. Aqui estamos na linha de trabalho com os companheiros terrestres, porque o amor de nosso Pai nunca nos permite a solidão nem o abandono. No entanto, é necessário que haja uma correspondência de sintonia e de dever, sem os sonhos mirabolantes de milagres e de vitórias, sem lutas. Cuidemos de estar atentos. Amanhece. Bem, aqui nós encerramos esse capítulo muito interessante, né? Mais uma vez, um capítulo fantástico. Manuel Filomeno de Miranda, ele sempre encerra colocando um determinado trecho que chama a atenção de destaque, né? E nesse caso, ele nos diz o seguinte: quando não se tem ideia de como transcorre a existência física, muito difícil faz-se a libertação dos vínculos que unem o espírito à matéria, havendo a ruptura brusca que não impede a continuação dos fenômenos de decomposição serem percebidos e sentidos muito tempo depois da morte do corpo. Por isso, morrer não significa desencarnar imediatamente, o que se dá com mais vagar, né? A semelhança do que ocorre por ocasião da reencarnação, cujo processo é lento e progressivo. Esse trecho, né, tem a ver justamente com essa situação, né, que ele dá o destaque aqui, né, que morrer é diferente de desencarnar. A morte física ocorre e o desencarne pode ser muito prolongado e com consequências no sentido de sentir a própria decomposição do corpo. Isso tem referência a dois pontos aqui, né? Aquela reunião onde surgiram aqueles espíritos como se estivessem no cemitério, com o odor da decomposição de seus corpos, né? E também não podemos esquecer o detalhe importante, né, que foi o suicídio da Malvina, né? E aquele ponto, né, interessante, ele chama em determinado momento a médium dedicada de infame. Justamente por quê? Porque ela teve aquele comportamento inconveniente, inadequado do suicídio. Bem, meus irmãos, nós encerramos esse capítulo 5, Esclarecimentos Oportunos, agradecendo mais uma vez a oportunidade do estudo, agradecendo as intuições que recebemos da equipe espiritual de Abel Sebastião de Almeida. Uma boa noite a todos, muito obrigado e muita paz.